Olá pessoal, eu sou André Rodrigues, eu estou aqui no Rio de Janeiro. Eu queria responder hoje uma pergunta, na verdade foi uma sugestão de uma das pessoas que estão ouvindo o Jung na Prática, que é o blog que é sede do congresso do Jung. E ela sugeriu o seguinte, ela observou, muito bem observado, que um dos objetivos do blog jungnapratica.com ou .com.br é atingir as pessoas que sejam leigas, também pessoas que sejam iniciantes no estudo de Jung e até especialistas. É um grande desafio, para falar a verdade. No entanto, o foco do Jung na Prática é falar um pouquinho de maneira prática todo esse conhecimento que o Jung deixou. É realmente um grande desafio, e é óbvio que toda ajuda é bem-vinda, e essa nossa ouvinte, ela sabe quem ela deu uma dica fundamental, e eu respondi para ela o seguinte, que nós vamos aos poucos ir respondendo essas dúvidas, as bases do próprio Jung, para que as pessoas, principalmente os leigos, possam saber do que se trata, afinal de contas, né? No entanto, eu disse para ela que o nosso projeto é vivo e ele vai acontecendo. As necessidades vão se apresentando e a gente vai resolvendo e a gente vai trabalhando dentro da própria vivacidade que é o projeto Jung na Prática. Então, eu estou aqui no Rio de Janeiro e dei uma parada aqui na base para o Corcovado. Daqui a pouco eu vou subir para lá, e lá também eu vou gravar um vídeo. Já tenho tema para isso. E eu queria falar então hoje sobre o ego. Já aproveitando a dica da nossa querida ouvinte e participante do blog, falar um pouquinho sobre o que é o ego, segundo a visão junguiana, claro. Bom, vou procurar ser bastante simples, no entanto direto. O ego é um complexo. O Jung ele diz que existem dois centros de consciência, um núcleo geral, um núcleo da totalidade geral, da personalidade e do ser, e um outro centro de consciência que é o ego. No entanto, o ego é um complexo. E não só, ele não é o complexo, embora ele se ache o complexo, mas ele é um dos complexos que existem na nossa personalidade, que existem em nós. Existem outros complexos, paterno, materno, complexo de tantos conhecidos aí, de Édipo, tantos complexos, os complexos são infinitos, na verdade, porque eles são formações de base afetiva, que no seu núcleo existe energia psíquica, ou seja, o complexo em si, independente se é do ego ou não, ele é formado no seu núcleo de um arquétipo. O arquétipo ele é constituído de energia psíquica, ou seja, ele tem energia nele. Não só, como Freud falou, a energia de libido sexual, mas energia, como Jung diz, libido geral, energia psíquica, energia que movimenta, energia que, através do símbolo, transforma e movimenta tanto a personalidade quanto a própria psique. Então o símbolo ele é mobilizador nesse sentido. E os complexos, então, eles têm dentro de si bases arquetípicas, ou seja, todo complexo tem dentro de si um arquétipo, certo? Ok. Dentro do complexo, dentro do arquétipo, existe energia psíquica. O complexo ele vai sendo ativado, ele vai sendo constelado, melhor dizendo, como as aplicações de afetos. Os afetos eles vão acontecendo. O afeto para o Jung é como emoção.
Afeto é sinônimo de emoção para Jung. Então, as emoções ou afetos, eles acontecem e vão se ligando a outros afetos, emoções, e quando eles têm um trauma, ou uma situação muito específica, uma situação muito forte, muito intensa, eles constelam complexos. Eles se ligam de tal forma em que, segundo Jung, eles podem ter até autonomia própria, até podendo suplantar o próprio complexo de ego, ou seja, a própria consciência que discrimina e tal. Sabe quando a pessoa ela é chamada de, poxa, você fala assim, nossa, parece que ela que não é ela. Ela fez um negócio que parece que não foi, alguma coisa aconteceu, não é a mesma pessoa. Pois é, ativou-se um complexo que tomou conta pela quantidade, pela quantidade, pela carga de energia psíquica tão forte que existia ali, tomou conta da própria consciência. A pessoa ela não consegue discernir, não consegue ter uma capacidade crítica e aquele complexo que a toma acaba por ganhar autonomia em detrimento da própria consciência do ego. Ou seja, o ego também é um complexo. O ego ele faz a discriminação. O Jung diz que o processo todo de individuação deve acontecer passando pelo ego. Por isso ele tem uma questão central em toda a importância do desenvolvimento da personalidade. O que não pode ele se tornar monocromático, ele se tornar monotemático, porque aí ele fica patológico, começa a dar sintoma, a pessoa começa a ficar doente, tanto física quanto mentalmente. Então, o ego, ele é o centro de discriminação, o centro de consciência, o centro que diz que uma coisa é e não é, que isso é certo e errado, isso e aquilo. O ego ele é formado basicamente no início da vida, existe, antes de tudo, existe um pré-ego, onde tudo misturado com a própria psique, e depois existe, o ego começa a se desenvolver e vai se desenvolvendo, né? A maturidade egóica, em termos de idade, seria ali para os 21 anos. No entanto, o desenvolvimento vai seguindo até o processo de individuação acontecer e ele vai acontecendo, ele não tem um ponto de parada. A maturidade egóica se dá na questão estruturante, no ego capaz, no ego estruturante, não estruturado, veja bem, estruturante, ou seja, aquele que é capaz de lidar com as coisas do dia a dia, com as coisas da vida, com as coisas boas, as coisas más, as coisas que não são agradáveis, as coisas que são agradáveis, capazes de lidar, de tanto fazer os mergulhos ao inconsciente, quanto lidar com a parte do logos consciente. E ele começa a se formar no início da vida, a partir primeiro de uma concepção geral, de uma percepção geral do corpo, e uma percepção de existência própria. Quando a criança, lá provavelmente por volta dos 2 anos de idade, começa a dizer eu, aí você pode dizer que ali começou a se desenvolver um ego. Antes era um pré-ego, todo misturado numa participação mística. Antes com a própria psique, e depois com a mãe, em relação à própria psique e ele mesmo, né, a própria criança, e a partir do momento, média de 2 anos de idade, quando ele começa a dizer a palavra eu, ele começa a se discriminar, ele começa a se separar, ele começa a perceber que ele existe, ele é uma individualidade. Então, uma percepção geral do corpo e uma percepção de existência, de uma existência e uma pré-existência também. E o desenvolvimento do ego, ele vai acontecendo, ele acontece
com a própria vida, 7 anos, 12 anos, 14 anos, aos 21 anos, para estar aí já se formando um ego estruturante, ou seja, capaz de lidar com as coisas da vida. Eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida mais específica, ou alguma dúvida mais prática, se ficou muito complicado, ou se ficou do jeito que ficou, vocês, por favor, mandem um e-mail, comentem aí embaixo do vídeo, deem um feedback. A minha intenção é que a gente possa conversar um pouquinho sobre essas questões do Jung de forma prática, de forma onde tanto pessoas que têm pouco conhecimento, quanto pessoas, ou seja, pouco conhecimento em Jung, né? Ou seja, iniciantes em Jung, quanto pessoas que já conhecem mais, até especialistas, possam aproveitar essas dicas de forma prática. E os conceitos a gente vai dando aos poucos, para que isso fique mais claro, para que os próprios conceitos do Jung fiquem mais claros para vocês. Tudo bem? Eu espero ter explicado um pouco mais sobre o complexo de ego. É óbvio que eu poderia entrar em self, em individuação, os outros complexos, tal, mas aos poucos a gente vai fazendo isso. Certo? Então, comentem, tanto no blog quanto no vídeo, e se inscrevam no nosso canal Jung na Prática, nosso canal do YouTube, no nosso Facebook. Obrigado e até a próxima.